Mais um cafezinho com a Dai começando e já deu para perceber que está faltando a convidada. Mas hoje será um pouquinho diferente. Nós temos aqui 49 histórias de superação, de desafios e sucesso. E hoje eu vim aqui para deixar a minha contribuição, tá? Eu também quero fazer parte da história do cafezinho com a Dai. Hashtag orgulho da minha história. Mas eu vim deixar um depoimento, tá? Sobre a fé em Deus. Vocês podem ficar despreocupados que eu não vou dar sugestões de igrejas nem de religião. Como diz o Tadashi Kadomoto, é sem nenhuma conotação religiosa. Vocês vão entender por quê. Bom, gente, eu vou contar para vocês um pouquinho dos bastidores da Alice Yokoda. Para quem não sabe, meu nome é Alice Yokoda. Da Yoko foi uma criação, tá, que eu fiz em cima do Yokoda para batizar a nossa marca de joias e acessórios. E aí ficou da Yoko. Mas eu sou Alice Yokoda. Muitas pessoas não conhecem, né? Bom, o meu desafio começou em 2024. Na verdade, pode até ter sido antes, mas eu comecei a me dar conta em 2024. Eu comecei a ter sensações físicas, sentimentos de desespero, sensações estranhas. Eu sentia a minha cabeça, parecia que tinha alguma coisa andando na minha cabeça. Eu acordava de madrugada e eu descia, não conseguia dormir. Eu tinha medo de dormir e de não acordar mais. Então muitas noites eu levantava e ficava andando de um lado para o outro. Era desesperador. Algumas vezes fui ao hospital para tomar algum tipo de calmante e sempre me falavam que era ansiedade, que era pânico. Eu cheguei a me consultar com um psiquiatra, tá? Que me receitaram remédio controlado, que não fez nada bem. Eu tinha medo até de tomar os remédios, para vocês terem uma noção, tanto que a médica, ela passou era um analgésico que dava sono, não era nem um remédio para dormir, porque eu tinha medo. E mesmo assim ainda relutei para tomar esse remédio e não fez efeito. Então, como eu percebi que não tinha feito efeito, eu parei de tomar. Mas tudo isso teve seu ápice em fevereiro de 2025, tá? Aconteceu algo comigo, eu não vou nem entrar em detalhes, mas que ali foi o ápice mesmo do desespero e do desequilíbrio. Então, desde fevereiro até hoje, eu ainda estou em processo de, vamos dizer assim, de equilíbrio, de me equilibrar, né? Então, foram vários fatores que foram me deixando cada vez mais desestabilizada. E nessa busca de encontrar, né, de me reencontrar, porque eu posso dizer para vocês que eu estava num estado assim, comigo mesma, lá no fundinho do poço já. E não era algo externo, que acho que quando é algo externo é até mais fácil, mas quando é algo interno com você é mais difícil, né? Esse processo de, vamos dizer assim, é um processo de reencontro, né? Então, eu busquei muitas fontes, eu fiz terapia, vários tipos de terapias, eu busquei leituras, eu não tomei medicamento, tá? Só o que eu não fiz foi tomar o medicamento controlado. Eu tomei chá, eu usei florais, eu usei óleos, eu fui pra missa, eu fui pro centro espírita, eu tomei passe, reiki, tratamento, assisti vários vídeos. Eu já fazia o Ho'oponopono e aí eu intensifiquei o Ho'oponopono. Eu já fazia meditação, intensifiquei a meditação. Eu busquei programas que falavam de Deus, né? Comecei a ler a Bíblia. Então, até 2025, eu não tinha contato com Deus, tá? Eu sou batizada na Igreja Católica, mas eu não tinha contato com Deus. Se você perguntar, você acredita em Deus? Claro, quem vai dizer que não acredita em Deus? Mas de tudo que aconteceu até hoje, eu percebi que quando eu falava eu acredito em Deus, foi algo imposto pela sociedade, né? Ah, você acredita em Deus? Você é da Igreja Católica? Só isso. Então eu acreditava em Deus, sim,
mas da boca para fora. E nessa busca desesperada de conseguir voltar para a vida, porque até então eu não tinha vontade de levantar, eu não tinha vontade de comer. Eu não tinha ânimo para fazer nada. E nada tinha sentido, sabe? Quando você vai fazer qualquer coisa e você pensa assim, mas para que eu tô fazendo isso? Isso vai trazer o que para mim? Eu não preciso fazer isso. Não tem sentido, né? E aí a gente pensa, esses sintomas são de ansiedade? São sintomas de pânico? É normal. Sim, é normal para quem tá de fora e tá vendo alguém passar por isso. Mas a pessoa que está ali, que está passando, que está sentindo, não é nada normal. Eu tinha pavor de tudo, eu tinha pavor de ouvir falar quando eu ouvi a palavra morte, a palavra doença, nossa, eu entrava em pânico, eu tinha medo de fazer exames. Eu lembro que eu fui fazer um exame de vista e tinha que pingar o colírio para lubrificar. Eu tava desesperada, achando que quando pingasse o colírio eu não ia mais enxergar, que eu ia ficar cega. Então, assim, foi um processo muito difícil, porque a nossa mente começa a controlar tudo, tudo fica, a gente fica tão sensível que a mente domina, né? E esse período todo eu busquei Deus. Foi aí que eu comecei a ler a Bíblia. Li a Bíblia, comecei a ler, achava super difícil, eu não entendia muitas coisas e busquei a missa. Olhem só, gente, 48 anos, em 2025 eu fui à missa, primeira missa, assim. Fui à missa provavelmente no meu batismo, né? Depois eu nunca mais fui à igreja e fui à missa. Depois daquele primeiro dia que eu fui à missa, eu cheguei à missa, eu fui mais cedo. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo lá, mas eu sentei lá e chorei. E chorei. E eu pensei assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu acho que nem em Deus eu acredito. E eu senti algo no meu ouvido. Um abafado assim, sabe? Olhei pro lado para ver se tinha alguém que falou alguma coisa perto de mim, não tinha nada. E aí eu continuei ali, chorei tanto. E depois daquele dia eu nunca mais deixei de ir à missa. Eu passei a missa todos os sábados. Continuei lendo a Bíblia e foi aí que eu comecei a perceber que a gente realmente precisa estar em contato com Deus, porque Deus é a essência, Deus é o início de tudo. E quando a gente vive aqui na Terra sem saber o que é o início, de onde para onde vou, parecem até questões filosóficas, mas não são, não. Então, hoje eu oro, eu medito, eu vou à missa, eu comecei a também frequentar o lar espírita e eu também não deixo de ir. Eu estou estudando um pouquinho sobre o espiritismo, porque o espiritismo ele dá muitas respostas que a gente não tem. Então eu estou aprendendo a Igreja Católica e aprendendo o espiritismo. E aquilo que eu vejo que encaixa para mim, para o meu crescimento espiritual, para o meu crescimento pessoal, para o meu crescimento profissional, eu vou trazendo para minha vida. Eu tenho aprendido muito e tudo o que importa para mim quando eu acordo é estar viva, é estar saudável, é ter a minha família, é estar bem. O resto eu aprendi que vem depois. Dinheiro, trabalho, sucesso, tudo isso vem depois. Primeiro vem Deus, depois vem a vida, a saúde, a família. E eu comecei a pensar dessa forma, porque eu estava com os meus valores todos invertidos e isso fez com que eu me perdesse.
talvez o que aconteceu comigo foi um puxão mesmo assim, um chacoalhão para acordar para a vida e trabalhar, né? A espiritualidade, que essa palavra está muito em alta hoje, todo mundo fala espiritualidade, mas as pessoas talvez não tenham essa definição no coração, porque é muito fácil a gente falar de espiritualidade, aconselhar, mas sentir de verdade lá no coração é bem difícil. E eu tenho trabalhado muito a paciência, porque eu sou uma pessoa que eu quero tudo para ontem, eu quero tudo assim, pá, no instalar de dedos. E eu aprendi que tudo na Terra tem o seu tempo. Tem tempo para nascer, tem tempo para morrer, tem tempo para plantar, tem tempo para colher. E quando a gente tem pressa, a gente entra na ansiedade, a gente não fica em paz. E para a gente ter a paz, a gente tem que ter a paciência. E a paciência vem da fé de que tudo acontece no momento que tem que ser. Quando a gente começa a internalizar essa verdade, a gente começa a ficar tranquilo, a gente começa a viver em harmonia, porque a gente sabe que se ainda não chegou, vai chegar na hora certa. Isso é um aprendizado que traz paz de espírito. Outra coisa também que eu aprendi é nunca reclamar, não ficar chorando, vamos dizer assim, sobre o leite derramado, porque assim, aquela porta se fechou. Mas quando eu tenho fé, eu sei que aquela porta que se fechou não foi uma perda, mas foi a oportunidade que eu vou ter de vir algo muito melhor para mim. Então, não é perda, às vezes é livramento. Só que a gente, com aquele ego lá nas alturas, a gente quer as coisas no nosso tempo, a gente quer as coisas que a gente acha que é melhor pra gente. Mas muitas vezes, aquilo que não acontece, a gente tem culpa alguém, né? Nossa, fracassei, culpa de Deus, Deus não quis me ajudar, Deus não olha pra mim, Deus nem sabe que eu existo. Não, foi culpa da minha mãe, foi culpa do meu amigo, foi culpa do meu sócio. A gente tem que colocar a culpa em alguém para se sentir bem. Só que não é assim que acontece. Se você perceber que aquilo não veio porque não era para te fazer melhor, para te fazer evoluir, para te trazer o bem, mas sim para você esperar a próxima oportunidade, você começa a ter uma vida mais calma, uma vida mais tranquila. E isso, gente, é acreditar em Deus, é acreditar que Deus está ali presente o tempo inteiro. É nessa época, né, que eu busquei várias fontes para conseguir me restabelecer. Eu conheci através do Tadashi Kadomoto, que é o terapeuta que eu sigo há muitos anos, a Sofia Volpi. Ela fez uma semana de lives com o Tadashi falando de Deus. Acho que a pessoa que mais sabe da Bíblia que eu conheço é ela. E ela falou que a gente tem que buscar a Deus em todos os momentos, em todos os minutos, entregar para Deus a vida. E quando ela falou isso, faça a sua oração, entrega a sua vida para Deus, porque Deus sabe o que faz. E ela falou assim, eu falei, gente, eu tenho medo, eu pensei, né? Eu não consigo fazer uma oração e falar para Deus, eu entrego a minha vida para Deus. Porque eu tinha medo, gente, se eu morrer, se eu, né, o que vai acontecer se eu falar que eu entrego minha vida para Deus? E eu tinha muito medo, mas hoje, todos os dias, quando eu levanto e quando eu vou dormir, Deus, eu te entrego a minha vida, Deus, eu te entrego o meu dia, Deus, eu te entrego os meus planos e os meus sonhos, porque eu sei que o melhor para mim sempre vai acontecer. E depois, em sequência, o Senhor é o meu pastor e nada nunca vai me faltar. Porque agora eu sinto essa verdade, porque Deus sempre sabe o que faz. E aquele medo que eu tinha de morrer, todos nós vamos um dia, né? Cada um no seu tempo, todos nós iremos. Então, hoje em dia, eu já consigo fazer essa oração com mais calma, com mais tranquilidade. Eu vou falar agora, gente, um pouquinho da Dayoko. A Dayoko tem 13 anos
E as pessoas sempre me falavam assim: nossa, você é tão criativa, você busca as coisas e tudo para você dar certo, né? Nossa, de onde vem tanta inspiração? E eu pensava assim: não sei. Às vezes eu até tentava responder: não sei. Eu olhei, veio assim um clique e faz isso. Sabe quando você sempre tem aqueles insights, mas você nunca soube de onde vinha? Então, este ano, agora, recentemente, eu tive vários momentos de insights, de inspirações, inclusive o Café com a Dai. Eu já contei a história do Café com a Dai, que eu estava tomando banho e eu sempre quis ter o podcast. Eu vou contar rapidinho. Eu sempre quis ter o podcast, né? E eu sabia que eu não tinha ainda uma situação para investir financeiramente nesse podcast, de ter um estúdio, de ter toda essa parte de tecnologia. E eu falava, não, deixa pra lá, vai, um dia eu faço, um dia eu faço. E tomando banho, porque dizem que geralmente a gente tem esses insights, essas inspirações no banho. Eu estava tomando banho e veio, gente, pra mim, todo o Café com a Dai. Faz assim, chama a pessoa, vai lá, faz o café, oferece o café. É só o nome Café com a Dai, que depois eu pensei como seria, e aí eu peguei, né, de um café que eu já tinha lá no meu ateliê. Então, assim, o Café com a Dai foi todo inspirado. Gente, deu uma escurecida aqui, ficou escuro, tá? O sol deu uma baixada. Então, é sobre a inspiração, né, que eu sempre achei que era a criatividade. Ah, eu faço, eu penso, vou lá, faço, dá certo, e isso que deu certo já puxa uma outra coisa, que vai puxando outra, e tudo dá certo, fica uma maior maravilha. Mas eu estava fazendo o Evangelho do Lar, tá? E aí a gente faz assim e pega uma mensagem. E eu peguei essa mensagem, reli, e aquilo ficou martelando na minha cabeça, eu marquei a página e ficou. Vou ler aqui rapidinho para vocês. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto, sofre sede horrível, sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. Roga a Deus para o assistir e espera, mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber. Entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente. Então, por um movimento maquinal, reunindo suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chegando a uma elevação, descobre ao longe um riacho, e a essa visão retoma coragem. Se tem fé, exclamará: obrigada, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me destes. Se não tem fé, dirá: que pensamento bom que eu tive, que chance eu tive tomando a vereda da direita antes que a da esquerda. O acaso algumas vezes nos serve verdadeiramente. Bem, quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Então, deu para entender bem, né? Mas se dirá, porque o bom espírito não lhe disseste claramente. Siga esta vereda e ao fim dela encontrarás o que necessitas. Por que o espírito já não falou para ele, ó, vai lá direto que você vai encontrar a água? Por que ele não deu o caminho direto, né? E aí fica aqui essa mensagem. E eu tive a minha resposta, né? Aquela inspiração, aquela criatividade, tudo aquilo que eu achava que achava não, né? Que eu não sabia de onde vinha, eu já sei, vem de Deus. Deus nos dá sinais o tempo inteiro. Deus nos inspira o tempo inteiro. Como diz aqui, se ele tem fé, ele vai agradecer a Deus, porque ele sabe que foi de lá que veio essa força e essa inspiração. Se ele não tem fé, ele vai achar que ele é o máximo, que ele teve aquela ideia e que deu tudo certo. Então, é mais uma prova de que Deus está com a gente o tempo inteiro, mesmo sem saber disso. Porque eu não tinha essa resposta. Eu estava lavando a louça, para vocês terem uma ideia, e pensando
que eu não paro de pensar o tempo inteiro, de ter ideias o tempo inteiro, eu fiquei pensando, gente, olha a resposta que eu busquei há anos e nunca tive. A resposta é em Deus. Toda essa inspiração que eu estava tendo até naquele momento lavando a louça, era um sinal de Deus. Vai por aqui, faz isso. Se conecta com aquela pessoa, até com as pessoas, se conecta com a pessoa certa. Deus inspira o tempo inteiro. Mas para isso acontecer e a gente perceber, a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que estar conectado. Essa mensagem, assim, me deixou tão... me deu uma resposta, vamos dizer assim, que eu não tinha. E é claro que depois ele fala aqui, né, que não é desmerecer, né, não é um desmerecimento nosso. Ah, você não é criativo, porque é Deus que te manda as inspirações, então não é nada vindo de você mesmo, não é dessa forma que acontece, tá? Então, eu vou, só para finalizar, eu vou contar um outro fato para vocês. No domingo, eu recebi uma proposta que me deixou muito feliz, muito feliz, muito feliz. E naquela empolgação, eu esqueci rapidamente que eu tinha me comprometido a perguntar para Deus tudo, tudo, tudo. Será bom para mim? Não será? Né? O que vai acontecer? E aí eu me acalmei depois daquela empolgação, porque era algo assim, muito, muito surreal, vamos dizer assim. E aí eu me acalmei, peguei a minha Bíblia, que fica na minha cabeceira, tá? Algumas pessoas já conhecem essa Bíblia. E eu peguei a minha Bíblia e perguntei, isso que vier, isso que está por vir, vai ser bom para mim? Vai ser positivo? Vai me fazer bem? E aí, gente, a mesma coisa que eu faço ali com o livro do Evangelho, eu fiz com a Bíblia. E aí veio quem? O Salmo 23. O Salmo 23, eu leio todos os dias, eu faço o Salmo 23 de manhã e à noite antes de dormir, né? Só a primeira parte que todo mundo conhece, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Mas o que me chamou a atenção é que quando eu pedi essa resposta, o que me veio aqui foi: tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar. Ou seja, ele me abençoou, sim, vai que vai dar certo. Ele me abençoou, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar. Mas não satisfeita, eu fechei a Bíblia e abri de novo. Abri de novo. E eu até deixei aqui, na verdade essa passagem já fica marcadinha, né? Eu deixo marcada, mas aí veio mais uma resposta. Josué: não deixe de falar as palavras deste livro, desta lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Bom, não é um discurso religioso, mas eu quero deixar aqui a mensagem que eu quero deixar para vocês é simplesmente: coloquem Deus acima de tudo, entregue seus planos a Deus e eles serão bem-sucedidos, no sentido de que pode ser que aquilo que você queira não aconteça, mas se você pensar que não aconteceu porque é para o seu melhor, será bem-sucedido. E é assim que a gente tem que viver, acreditando e tendo fé que Deus está com a gente o tempo inteiro, que Ele está ali nos apoiando e que a gente tem que confiar. 2025 foi e está sendo o ano mais desafiador de toda a minha vida. Eu fiz várias mudanças, tá? Tanto de trabalhando a espiritualidade muito, muito, muito forte,
para poder ter um alicerce para continuar a caminhada. E muitas coisas boas também aconteceram, assim, pessoas que eu conheci nesse caminho e me fizeram muito bem, estão me fazendo muito bem, mas eu vejo tudo isso que me aconteceu como um aprendizado e um chamado para eu olhar para esse lado espiritual, para eu me equilibrar, para eu encontrar respostas, para eu me encontrar, né, para eu me autoconhecer. Hoje em dia muito se fala em autoconhecimento, mas será que realmente as pessoas estão se autoconhecendo? E também se fala que a gente sempre busca Deus na hora da dor, mas a gente pode começar a buscar Deus na alegria e no amor, não esperar o sofrimento chegar para buscar Deus. E eu deixo isso aqui para vocês muito, muito, muito fortemente. Entregue sua vida a Deus, mas de coração, não da boca para fora. Reze, ore, peça, como diz a Sofia. Aprendi muito com a Sofia Volpi. Vou fazer qualquer coisa, Senhor, vem comigo, Senhor, me acompanha, Senhor, ilumina as minhas mãos para eu confeccionar essa peça, Senhor, me dá as palavras certas para eu falar naquele momento, Senhor, me ilumina. Parece coisas muito bobinhas, mas fazem a diferença, porque você percebe que as coisas começam a dar muito certo, pequenos detalhes que dão certo, sabe? E as minhas inspirações continuam firmes, fortes. Quem me conhece sabe, quem me acompanha vê. E essas inspirações eu sei que são de Deus, que Deus está me mostrando o caminho, me mostrando as pessoas. É claro que nós vamos encontrar pessoas que vão também fazer parte da nossa caminhada, mas para o aprendizado, né? O aprendizado de uma outra forma, mas fazem parte. Então, eu passei a ter uma visão diferente da vida, a valorizar outros aspectos da vida e tentar viver o máximo de leveza possível, de harmonia, trazer a leveza para os meus dias e fazer o que eu amo, que é a Dayoko, né, minha filhinha de 13 anos, que tá aí. Agora tem um projeto do café com a Day, que é o meu coração. Esse projeto também está me ajudando muito a me distrair, a aprender, a estudar, a buscar sonhos. E antes que eu esqueça, eu queria também falar para vocês o seguinte, que quando eu levantava pela manhã e eu tinha um sonho, eu tinha um objetivo para aquele dia, eu me sentia muito feliz, porque eu tinha um propósito para aquele dia. E o Café com a Day, muitas vezes eu fui gravar me sentindo mal, me sentindo super mal, e é claro, a pessoa que estava ali comigo não sabia que eu estava me sentindo mal, mas eu ia para tentar me sentir bem. E o Café com a Day também me deu muito suporte para eu superar alguns desafios diários. E os sonhos movem a nossa vida. Quando a gente levanta pela manhã e a gente não tem um objetivo, a gente não tem um sonho, a gente não tem um propósito, nós não estamos vivendo. Então pensa nisso. Percebe quais são seus sonhos, o que você quer. Quando você levanta, não sabe para onde vai, não sabe o que quer, não tem nenhuma, não sei nem a palavra para aquele dia, repensa, tá? Conversa com Deus que Ele vai te dar uma resposta. Às vezes a gente acha que fala em vão, que Deus não está escutando, porque a gente também não presta atenção nos sinais. Quando você conversa com Deus e sabe que Ele vai te responder, você percebe os sinais. Agora, se você conversa sem crença e sem fé, você não percebe que recebeu todas as respostas. É isso, gente. Aqui fica o meu depoimento, fechando a 5ª temporada com 50 bate-papos. Muito feliz, muito realizada, tá? E eu espero que essa mensagem sirva para pelo menos uma pessoa, que toque o coração de alguém, não por mim, mas por ela mesma, para fazer a diferença na própria vida, porque cada um é responsável pela própria caminhada. Ninguém vai mudar a sua vida por você, ninguém vai caminhar por você e ninguém vai te tirar do fundo do poço. Você tem que buscar, você tem que correr atrás, você tem que explorar as infinitas possibilidades para
superar todos os obstáculos e todos os desafios. Eu recebi esse sinal no domingo de que eu deveria vir aqui contar, falar de Deus, e foi aqui na Bíblia também que eu falei para vocês, eu li o Josué, que fala que a gente tem que falar sobre Deus. Não é religiosidade, tá? Não é religiosidade, é espiritualidade, porque Deus está acima de tudo. E se você acreditar nisso e pôr em prática, vai fazer toda a diferença na sua vida. Não virei beata, não virei crente, né? Na verdade, crente eu sou, né? Eu acredito em Deus e eu sigo na minha busca do meu autoconhecimento, da minha paz, da harmonia, para viver uma vida feliz e plena do jeito que ela tem que ser, né? E se tiver que ter sucesso, ele virá. A gente não precisa ficar ansioso pelo resultado, porque o que importa não é nem o resultado, mas é a caminhada, é cada dia um pouquinho para viver melhor, tá bom? Eu estou muito feliz, eu estava falando que eu recebi esse chamado no domingo, sobre a proposta que eu recebi. Depois que eu tiver um retorno, se tiver frutos, eu venho aqui compartilhar com vocês. Se não tiver também, foi só mais um aprendizado, porque foi dessa proposta que eu vim aqui perguntar para Deus. Deus me abençoou, vocês perceberam, né, no Salmo 23 e no Josué. E seja sempre forte e corajosa, porque Deus, se você acreditar, sempre estará com você em todos os momentos. E que venha a temporada 6. Obrigada, gente!